Flamengo descarta novas contratações. Palmeiras tentará nova cartada por Gabigol. Oscar irá deixar time chinês e fica livre no mercado. Vegetti se consolida entre os melhores atacantes do país. Semifinais da Copa do Brasil definidas. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu sou o Alvin e bora pras notícias. O Flamengo não vai mais fazer contratações em 2024, é o que disse Marcos Braz, vice-presidente do futebol do clube, na saída depois da vitória do Flamengo por 1-0 contra o Bahia e a classificação. Deu uma entrevista e falou que o Flamengo não precisa mais contratar, já que tem soluções caseiras para a posição de Pedro, por exemplo, como o Gabriel Barbosa e também Carlinhos. Trouxemos 8 jogadores, 4 agora e 4 no começo do ano. A gente entende que temos centroavante na casa. Centroavante que já resolveu o nosso problema por várias vezes. Você tem o Bruno Henrique, você tem o Carlinhos, enfim, você tem Gabigol. A gente entende que se encerram as negociações e qualquer tipo de contratação, afirmou o Cartola do Flamengo. Palmeiras ainda vai tentar contratar Gabigol? Sem acordo para assinar um pré-contrato com o Gabigol, o Palmeiras se afastou do atacante que tem um futuro bastante incerto lá na Gávea. Marcos Braz, por exemplo, falou em entrevista também que é pouco provável que o Flamengo renove com Gabriel Barbosa e que ele precisa de novos ares. Mas nisso tudo aí, quais são os planos do Verdão? A diretoria entende que depois de não acontecer um acordo entre as partes, hoje as necessidades mudaram e os acordos também mudaram. Em julho, o Palmeiras enviou um documento para o staff de Gabriel Barbosa com cláusulas de contrato e como que funcionaria a ida do jogador para o Palmeiras. Mas como não houve um acordo, o Palmeiras se afastou. Nesse momento, não existe nenhum tipo de contato entre Palmeiras e os empresários de Gabigol. Internamente, o Palmeiras não garante nem que voltaria a conversar com Gabriel Barbosa lá em dezembro, caso ele não assine pré-contrato ou renove com o Flamengo. Agora, o que resta é esperar para ver qual vai ser o futuro do atacante. Hulk prega foco total do Atlético Mineiro na Copa do Brasil e Libertadores depois da classificação. O Atlético Mineiro está na semifinal da Copa do Brasil depois de eliminar o São Paulo e também está nas quartas de final da Libertadores, onde vai enfrentar o Fluminense. Hulk deixou claro que esse deve ser o foco do Galo daqui pra frente. Hoje a nossa realidade é essa, encarar os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores como finais, porque é onde teoricamente é possível que a gente consiga chegar ao título. O brasileiro está muito mais difícil devido ao nosso início de temporada que não foi tão bom e acaba pagando esse preço. Na semifinal da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro vai encarar o Vasco da Gama. O Beldia lamenta a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. O São Paulo não vai conseguir defender o título da Copa do Brasil, já que foi eliminado pelo Atlético Mineiro ontem. Segundo o técnico do Zubeldia, o duelo foi muito equilibrado. Foram 180 minutos disputados, com certeza. A diferença esteve no gol de bola parada. Claro que nessa fase, em que as duas equipes são parelhas, são definidas em ações muito pontuais, afirmou o argentino depois da partida. Fora da Copa do Brasil, vale lembrar que o São Paulo continua forte na Copa Libertadores da América. Vai enfrentar o Botafogo na semana que vem, jogo válido pelas quartas de final da competição, e está em 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Vegetti se consolida entre os melhores atacantes do país após protagonismo absoluto no Vasco da Gama. Desde que estreou em agosto de 2023, Vegetti vem sendo um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Em campo e nos números, o atacante prova a cada rodada que é a cara do Vasco e protagonista do clube carioca. Fundamental para o não rebaixamento do Vasco na última temporada, fundamental na Copa do Brasil e também na campanha boa que o Vasco vem fazendo no Campeonato Brasileiro. O atacante está entre os 5 maiores artilheiros do futebol brasileiro desde então. São 28 gols em 60 partidas. Mas vale lembrar que na média de gols, o atacante é o 2º melhor do Brasil, atrás apenas de Pedro do Flamengo. O Flamengo vira o maior semifinalista da história da Copa do Brasil, ao vencer o Bahia por 1-0 nessa quinta-feira em jogo válido pela Copa do Brasil e avançar às semifinais da competição. O Flamengo se tornou o maior semifinalista da história da Copa do Brasil. São 17 vezes que o Flamengo participa dessa fase da Copa. O Flamengo ultrapassou o Grêmio, que tem 16 participações. Essa vai ser a 4ª semifinal seguida do Flamengo, que já é tetracampeão da Copa do Brasil. Se passar para a final, o Flamengo vai chegar em sua 10ª decisão da competição e também vai se tornar o time que mais vezes chegou à final da Copa do Brasil na história. No momento, o Flamengo e Grêmio têm 9 finais. Vale lembrar que o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, com 6 títulos. O Corinthians supera 32 milhões de reais em premiações com vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians garantiu mais 9.450.000 reais com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, batendo o Juventude por 3-1 e agora enfrenta o Flamengo. Ao longo da temporada, o Timão acumula 32 milhões de reais pelas classificações na Copa do Brasil e também onde chegou na Sul-Americana. Caso elimine o Flamengo, o Corinthians garante mais 31 milhões e meio de reais, que é a premiação destinada ao vice-campeão. Memphis Depay vai ao CT e faz primeira atividade como jogador do Corinthians. Na tarde dessa
nessa quinta-feira, depois de conceder entrevista como jogador do Corinthians, Memphis Depay foi ao CT Joaquim Grava e fez a sua primeira atividade dentro de campo junto com os seus companheiros. Sem atuar desde o dia 10 de julho, data da semifinal da Eurocopa, quando ele entrou em campo com a seleção holandesa, o jogador fez ali uma avaliação física e exercícios dentro do CT. Ainda não há previsão para a estreia de Memphis Depay, inclusive ele não vai poder jogar a semifinal da Copa do Brasil. A CBF recusou o pedido do Corinthians para a inscrição do atacante de 30 anos. O Corinthians usou como argumento o atraso no envio da documentação da Federação Espanhola, mas a CBF acabou não aceitando. A resposta da CBF é que se abrir mão para o Corinthians, vai ter que abrir mão para os outros clubes, já que muitos jogadores ainda poderiam chegar com a desculpa de documentação atrasada. Romero fala sobre renovação de contrato com o Corinthians. Aos 32 anos, o atacante Ângelo Romero segue sendo destaque no Corinthians, inclusive fazendo história no clube, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Romero também ostenta o título de jogador estrangeiro com mais gols com a camisa do Corinthians. O contrato dele se encerra em dezembro dessa temporada e ele e o Corinthians ainda não sentaram para conversar sobre uma futura renovação. Não falei ainda com ninguém, vou tentar ajudar o Corinthians até o último dia. Em contrato até dezembro, mas não entrei em contato com o presidente nem com o Fabinho Soldado. Sempre falei que o Corinthians tem prioridade no meu futuro. Oscar afirma saída de time chinês e irá ficar livre no mercado. Oscar se prepara para deixar o futebol chinês depois de 8 anos atuando por lá. O jogador falou que existem 2 projetos que ele pode seguir. O primeiro de retornar à Europa e o segundo de retornar ao futebol brasileiro. O jogador ainda falou que quer muito voltar à seleção brasileira. Oscar está com 33 anos e ficou por 8 temporadas no time da China. Aqui no Brasil, alguns clubes já se interessaram pelo atleta e ele já teve algumas conversas, principalmente com o time do Flamengo. Mas pelo que a gente vê aqui no vídeo de hoje, o Flamengo não vai mais contratar nessa temporada. Então temos que esperar para ver para onde o Oscar vai. A vontade do jogador é mesmo voltar à Europa, mas ele já falou que sim, pode retornar ao futebol brasileiro. STJD adia julgamento que pode suspender John Textor por mais de 2 anos. O dirigente foi denunciado nos artigos 243F, ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto, e também no 221, dar causa por erro grosseiro ou sentimento pessoal à instauração de inquérito ou processo da Justiça Desportiva do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Textor pode ser suspenso por 810 dias e ainda deve ter que pagar uma multa de R$500 mil. O empresário norte-americano virou alvo de um inquérito depois de publicar um texto afirmando que a vitória do Palmeiras por 4-3 em cima do Botafogo foi manipulada. Foram contestadas por representantes de Palmeiras, São Paulo e a Associação dos Árbitros Brasileiros. O inquérito aberto após as denúncias de John Textor foi encerrado. Em um relatório de mais de 50 páginas, o STJD decretou que as denúncias e as provas de John Textor foram imprestáveis. John Textor denunciou 9 atletas, 7 clubes e 9 árbitros. O STJD concluiu que ele praticou ato ilícito contra a honra desses clubes, árbitros e também atletas. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar aqui o seu like, também os seus comentários, porque são muito importantes pra gente. Meu nome é Alvin e até a próxima.